No MACD você pode manter essa configuração aqui, tá? Toda essa configuração aqui, já vou mostrar como que funciona. Deixar aqui as médias móveis do MACD mais visíveis para você, só aumentar aqui a espessura, colocar aqui numa cor mais forte, pronto. Algumas vezes quando você vai colocar um MACD na sua plataforma, vai aparecer isso aqui para você, ó, a cor do MACD, que é a média móvel ali embaixo, branca. Coloca ela, principalmente se você está trabalhando com uma tela no fundo branco aqui, como eu estou trabalhando, coloca ela com uma cor mais visível, tá? Porque aí você pode achar que não tem um MACD aqui. Como que funciona esse indicador? Esse indicador aqui ele foi criado pelo George Lane na década de 50. É um indicador que calcula preço de fechamento com a média do preço de abertura dos próximos períodos. Mas o importante é que você não vai calcular nada disso. Só vai olhar para o indicador aqui e ele vai dizer para você se é um momento para comprar ou se é um momento para vender. Ele funciona também como um indicador de tendência. Esse indicador do MACD, ele trabalha com pontos positivos e pontos negativos. Esses pontos positivos e pontos negativos você pode identificar aqui abaixo através desse estocástico. Eu tenho essa parte verde para cima e essa parte vermelha para baixo, né? Quando esse indicador está verde, está apontando para cima, formando essas barras para cima, ele indica para você que pode ser um momento para comprar um ativo. E quando estiver apontando para baixo, ele indica para você que é um momento também para vender esse ativo. Basicamente ele funciona assim. Porém, essas entradas aqui são entradas mais atrasadas. Por isso que é importante você trabalhar com gráfico. O gráfico vai dizer para você esse ponto de entrada e saída, e você utiliza o MACD como uma confirmação de entrada ou saída. Aqui, por exemplo, eu tenho o início dessa operação. Vou pegar uma barra aqui. Eu tenho o início dessa barra aqui, indicando que aqui seria um momento para entrar numa operação. Porém, olha o quanto já entrou aqui. Então, isso daqui é uma entrada atrasada. Quando você entra atrasado, o seu stop tende a ficar muito mais alto. Por isso, não é indicado você entrar atrasado numa operação. Deixa a operação rolar e você espera um novo momento aí para entrar nessa operação. Não vale a pena entrar atrasado devido ao risco. Um stop muito grande para um alvo menor não faz sentido aí no curto, médio e longo prazo dentro de uma operação. Aqui no caso, você perdeu a entrada? Perdeu, né? Aqui seria um momento de sair, um momento de entrada mais atrasado. Mas olha que interessante. Quando o estocástico ele começa depois de uma forte impulsão, né, desse movimento, dessa barra aqui, como se atingisse o fundo desse movimento, e depois ele começa a diminuir essas barras, ou seja, um movimento ascendente, aí um movimento para cima, até que ele tenha uma conversão para o modo positivo, que são essas barras verdes. Isso aqui já é um indicador para que você possa trabalhar comprado, tá? Trabalhar comprado. Por exemplo, aqui, a partir desse movimento aqui, ó, em que essa média ficou muito mais afastada, essa pequena média aqui, e esse movimento aqui, essa barra, ficou menor que essa barra anterior, isso aqui refletido no gráfico seria o fundo desse movimento, né? Como foi aqui. Aqui poderia entrar numa operação com um stop mais curto e você tem um ganho nessa operação. Sendo que essas operações tendem a ser... Você tende a fazer muito mais operações. Isso não é legal. O ruim do MACD é isso, você acaba fazendo mais operações que o habitual. Porém, é um excelente indicador para você confirmar uma entrada ou não. E no caso aqui, se você perdeu a entrada, paciência, espera um outro momento, até que haja novamente um topo aqui em cima, né? E essas barras do estocástico, essas barras do MACD começam a ter um movimento descendente, principalmente quando as médias estão afastadas uma da outra, até que haja um momento aqui de ponto de entrada numa operação. E olha que interessante, esse momento aqui entre a conversão dessas barras verdes para as barras vermelhas, ou seja, do momento positivo para o momento negativo, é exatamente no momento que fez um pullback para a tendência de queda. Viu como é que vale a pena entrar? Aqui você tem uma operação muito mais assertiva, com um alvo de ganho muito maior do que o habitual. Então é assim que você trabalha com estocástico. Você também consegue alongar o seu trade com esse tipo de operação. O ruim do estocástico é esse, você tem que fazer mais operações que o habitual, porque ele dá muito mais entradas que o habitual. Eu particularmente
Já não opero mais estocástico, mas já operei muitas vezes o estocástico, já me deu grandes retornos financeiros, porém hoje em dia eu só utilizo a fórmula. A fórmula é o que facilita a nossa operação, a nossa tomada de decisão e alonga totalmente o nosso ganho